Aula 3, sensores e atuadores básicos. Bom, pessoal, a aula de hoje tem o objetivo de dar um viés um pouco mais prático para os circuitos que a gente vem montando. Até agora a gente vem usando botões para serem sinais de entrada do nosso circuito digital e um LED para acender indicando a saída do sistema. Então a ideia é que a gente mostre nessa aula alguns sensores que vão ser substituídos, que vão substituir os botões e alguns atuadores que vão substituir o simples LED que vai acender e apagar. O primeiro sensor que eu queria falar com vocês é sobre o sensor de presença. O sensor de presença, que vocês já devem ter visto por aí, é utilizado para segurança eletrônica de ambientes residenciais ou prediais. Utiliza dentro, no seu interior, um sensor conhecido como PIR, que é um sensor piroelétrico. Esse sensor ele mede a radiação infravermelha dos corpos. Então, todo ser vivo que tem sangue quente, ele irradia infravermelho. E aí esse sensor, ele mede essa quantidade. O circuito que faz parte dele vai medir exatamente uma variação nessa intensidade. Ou seja, quando ele percebe que algum objeto que emite infravermelho se mexeu dentro do ambiente, se moveu, ele gera um sinal de nível lógico alto. E isso pode ser capturado por outros circuitos para atingir algum objetivo, como por exemplo ligar um alarme. Para exemplificar dentro do Tinkercad, eu acabei criando esse circuito aqui e agora eu vou mostrar para vocês em detalhes. Esse aqui é o circuito que eu desenvolvi. Então vocês podem ver que eu tenho aqui dois sensores pi aqui, pequenininhos. Eu tenho uma bateria de 9 volts e o circuito com o regulador de 5 volts que vocês já conhecem. Então, a ideia aqui é que eu vou pegar e vou gerar um sinal de nível lógico alto, ou seja, esse LED aqui ele vai acender sempre que ou o sensor A ou o sensor B detectar uma presença, uma movimentação. E como o nível lógico vai para alto quando o sensor A ou o sensor B, nada mais apropriado do que utilizar uma porta lógica do tipo OU. Então vamos falar um pouco sobre o funcionamento desse sensor. Esse sensor aqui, ele tem 3 pinos, como vocês podem ver, e aí eu tenho a indicação do que cada um faz. Esse pino mais à direita, escrito solo, é o terra. Então tá ligado aqui com o sinal em verde. Como vocês podem ver, na minha alimentação, eu levei o terra e os 5 volts lá para cima. Então eu poderia ter feito a ligação daqui para essa linha aqui de cima. Só que ia dificultar para vocês visualizarem. Então eu preferi gastar um pouquinho mais de fio, mas fazer com que o fio ficasse bem visível para vocês. Então o primeiro pino é o pino de terra, o solo aqui, que está aqui conectado. O pino do meio é o pino de VCC, 5 volts. Então está aqui o sinal de 5 volts. Eu tenho aqui o sinal, então esse aqui que é o importante. Esse é o sinal que vai para nível lógico alto quando o sensor detecta um movimento. E esse sinal está em roxo. Está entrando aqui na entrada B da parte de cima do 7432. E o mesmo raciocínio se aplica aqui também no segundo pi. Tenho aqui os dois fios que vão conectar aqui com o VCC e o ground, 5 volts e o terra. E o terceiro pino, o da esquerda, é o sinal que eu estou levando para a entrada A da primeira porta OU. A saída da porta OU está em marrom. E aí esse sinal vem para cá, alimenta essa coluna. Entra a corrente elétrica, vai passar por aqui, vai passar por dentro do LED. Quando chegar nessa coluna, vai passar pelo resistor e aí conecta com terra que vem para cá. Então, o caminho ficou um pouco esquisito, mas foi a maneira que eu encontrei de colocar de maneira mais compacta aqui no circuito. Bom, pessoal, de qualquer maneira, esse circuito ele vai estar presente. O link vai estar presente desse circuito. Vocês podem criar uma cópia para a conta de vocês e modificar do jeito que vocês quiserem. Podem testar, modificar o circuito, ver o que acontece. E caso vocês acabem modificando demais e quiser a versão original, é só usar o link novamente. Vamos colocar para funcionar então.
Pronto. Aqui o que vocês estão vendo é o campo visual que está nesse azul clarinho, tanto no sensor A quanto no sensor B. E quando você clica e arrasta, é como se fosse o objeto infravermelho se movendo. Então, assim que você move o objeto, o sensor ele brilha, tem um tonzinho de vermelho e manda o sinal de nível lógico alto por algum tempo, que é o que vai fazer o LED acender. Então, se eu mexer aqui ou aqui, vai fazer com que o LED permaneça aceso. Se vocês comprarem esse equipamento, o sensor Pi, vocês vão descobrir que tem duas chavinhas que você pode usar para controlar o tempo que ele vai levar para voltar para nível lógico baixo. Então isso é configurável. O segundo sensor é o sensor de inclinação SW200D. Esse sensor de inclinação especificamente também pode ser utilizado como detector de vibração. Internamente ele possui duas esferas metálicas. E aí toda vez que você inclina, se eu não me engano são 10 graus o limite, se você passar de uma inclinação de 10 graus, essas esferas elas se deslocam, nesse caso aqui para a direita, e isso vai fazer com que o contato metálico feche, e aí ele vira um curto-circuito. Então ele vai funcionar como se fosse uma chave, ora vira um circuito aberto, ora vira um curto-circuito. Então desse ponto de vista ele lembra muito um simples botão de apertar e soltar. Esse tipo de sensor ele tem várias aplicações. Como a gente está falando da parte de segurança eletrônica, você poderia colocar, por exemplo, esse tipo de sensor no trinco, por exemplo. Então, toda vez que alguém fosse mexer no trinco e girasse, você poderia fazer com que ele fechasse o circuito, mandando um sinal avisando que a porta está sendo aberta, ou pelo menos tentando ser aberta. Então, para usar o circuito, eu decidi adicioná-lo no circuito que a gente já tinha feito anteriormente. Vamos dar uma olhadinha no detalhe. Bom, aqui está o circuito, então não teve lá muita modificação. O SW200 está bem aqui. Então o que acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que eu tenho aqui é uma configuração de um botão. Na verdade é uma configuração do tipo com um resistor de pull down, muito parecido com um botão que a gente já tinha utilizado antes. Então eu já estou utilizando essas duas linhas aqui, que são as linhas de alimentação para esse sensor Pi, e já montei o circuitinho aqui. Então eu tenho 5 volts, aí tem o que viria a ser o botão, que nesse caso está sendo substituído pelo SW200, e depois dele eu conecto um resistor que é ligado ao terra, que é exatamente a linha verde que vocês estão vendo. Então a corrente elétrica ela vai passar por aqui, volta e desce por aqui pelo terra. E aí, entre os dois, é exatamente o sinal que eu espero pegar. Exatamente, vem a tensão aqui de alimentação de 5 volts, passa pelo sensor e daqui, como vocês podem ver, eu estou direcionando para a entrada 3A, que é a entrada da segunda porta lógica do tipo O dentro desse chip. Então, o que foi que eu fiz? Na verdade, é como se eu estivesse adicionando um terceiro elemento, né? Eu tenho o sensor A, o sensor B e esse poderia ser o sensor C. Então, o sinal do sensor C, vou continuar utilizando uma operação do tipo O, só que agora vai ser entre os três. Como cada porta lógica do tipo O só tem duas entradas, eu vou precisar cascatear duas. Então, eu tenho aqui na primeira porta que fica para o lado de cá. Na primeira porta eu tenho o sensor A e o sensor B. Então entra aqui, entra aqui. Esse pino é o pino de saída. Então a saída desse sistema eu já conecto através desse fio azul com a outra entrada, né, da segunda porta. E a segunda entrada da segunda porta vai ser exatamente o que vem pelo sensor SW200. E aí a saída dessa segunda porta lógica, que está em branco, está sendo conectado por sua vez no LED. Então, o comportamento em relação aos sensores, vocês já viram como é que é. No caso, a simulação desse sensor SW200, ela é bem simples, porque basta você clicar em cima dele, depois que você estiver em modo de simulação, e aí você vai ter esse diagraminha, onde você vai poder ajustar a inclinação. E aí, quando você passa de uma certa inclinação, você pode ver que o LED acende. Então, toda vez que a inclinação do sensor é grande o suficiente, ele fecha o circuito
e vai fazer com que o LED acenda. Então o LED vai acender quando alguém virar o trinco da porta ou quando alguém se movimentar dentro do recinto A ou dentro do recinto B. Agora vamos falar sobre alguns atuadores. Então vamos tentar usar um bem simples. Vamos usar, por exemplo, um motor elétrico, um motor CC com escovas. Para a gente poder ligar a saída de uma porta lógica diretamente no motor elétrico, é muito complicado. Aqui nessa tabela eu coloquei os dados que mostram exatamente esse tipo de dificuldade. Então eu destaquei aqui na parte de cima o 7408 e esses dados eu tirei exatamente do datasheet, que é a folha de especificação do componente. Então no primeiro destaque, como vocês podem ver aqui, eu tenho VCC, que é a alimentação dele. Nessas duas versões, o mínimo é 4.5 volts e o máximo é 5.5. Então, se você alimentar com menos do que 4.5, o fabricante não garante que vai funcionar. Se passar de 5.5, o fabricante também não garante que ele vá sobreviver. Então, é preciso que ele opere dentro dessa faixa. Em relação a quanto de corrente elétrica esse pino vai poder fornecer, está destacado aqui na parte de baixo. O máximo que ele vai poder oferecer vai ser 16 mA. É uma corrente extremamente baixa. Então isso é um tipo de coisa que vocês precisam saber. Um pino de uma porta lógica não é feito para fornecer muita corrente. Ele não aguenta. Se você puxar muita corrente do pino, principalmente em nível lógico alto, ele vai queimar. Então a gente precisa arrumar uma outra maneira de alimentar os motores. Aqui na parte de baixo eu tenho uma folha de especificação de um motor elétrico. E aqui você vê que aqui você tem os modelos. E aí eu tenho aqui, ó, a tensão de alimentação é 12 volts, 24, 36, 48. E a quantidade de corrente que você vai precisar fornecer é 4.5 amperes. 4.3 amperes. É uma corrente bem alta. Não dá para chegar nem perto do que uma porta lógica consegue oferecer. Então a gente vai precisar conversar sobre estratégias que a gente pode utilizar para fazer com que o motor elétrico possa ser acionado através de uma porta lógica. Tem outro detalhe também que precisa ser levado em consideração, que é o seguinte: um motor elétrico normal, quando você alimenta ele, ele vai puxar uma certa quantidade de corrente elétrica e vai começar a girar. Se você coloca carga nele, ou seja, se você começa a colocar alguma coisa que impeça ele de girar, então vamos dizer que você vai pegar um motor elétrico e vai utilizar para bobinar um rolamento de motor, por exemplo. Então você vai pegar e vai usar ele basicamente como se fosse um motor ligado num carretel. À medida que ele vai girando o carretel, ele vai puxando o fio e ele vai começando a ter que fazer força para poder girar. É diferente de você não acoplar nada no motor e deixar ele livre girando. E quando você pega um motor elétrico e tenta atrapalhar com que ele se mova, a quantidade de corrente que ele vai precisar para continuar se mantendo no giro aumenta bastante. Então esses valores aqui, eles variam bastante dependendo do tipo de coisa que você vai ligar no motor. Então para isso a gente vai utilizar uma estratégia de driver de corrente. Então vamos só dar uma olhadinha aqui. Vamos imaginar que esse motor aqui ele funciona com 9 volts e com a corrente mais alta do que o que uma porta lógica pode oferecer. Aqui eu tenho uma fonte de 9 volts, que é aquela nossa bateriazinha que a gente está utilizando. O nosso circuito ele opera com 5 volts. Então aqui eu coloquei um bloquinho que significa o nosso regulador de tensão. Então ele vai pegar a tensão de 9 e vai gerar 5 volts aqui do outro lado. Perceba que isso é uma representação através de blocos. É diferente do circuito. Vocês devem lembrar que no caso do circuito você precisa ter duas entradas para ter uma saída. Você precisa, no caso do regulador de verdade, você vai precisar dos 9 volts e do terra. E aí o terceiro pino é o que vai sair a tensão de 5 volts. Aqui é para simplificar. Então eu tenho aqui a minha fonte de 9 volts, que consegue fornecer uma corrente razoável, capaz de fazer o motor girar.
eu vou pegar essa tensão de 9 volts, passo para um regulador, ele sai com 5. Esses 5 volts eu uso para alimentar o meu circuito digital e aqui está ligado no terra. Então esse aqui é o sentido da corrente elétrica, uma vez que do lado direito o motor tem uma chave e essa chave está em aberto. Então não está passando corrente elétrica por aqui. A corrente elétrica está passando só por aqui. E ela é relativamente pequena porque as portas lógicas comparadas a um motor consomem bem pouquinha corrente. Já aqui o que é que acontece? Esse botão, essa chave, eu coloquei um dedinho aqui para indicar que a saída da porta lógica, se for nível lógico alto, vai ativar esse dedinho e vai fechar o circuito. Então, quando esse circuito for fechado, o que vai acontecer é que uma corrente agora vai poder fluir por aqui e o motor vai poder girar. Então, a corrente elétrica, um pedacinho vai passar por aqui, que é o responsável por alimentar o circuito, e uma quantidade maior de corrente vai acabar passando pelo outro lado, alimentando o motor e fazendo ele girar. E aí, se esse circuito digital volta para nível lógico baixo, o dedinho volta e a chave abre e o motor para. Então, assim você vai conseguir, através de um circuito digital que opera com a tensão bem baixinha, de 5 volts em relação ao motor, e uma corrente bem pequenininha, consegue ativar uma carga, nesse caso é o motor, que consome a quantidade de corrente e tensão bem maiores. Agora, o tchan da história é justamente como é que a gente faz esse dedinho. Aqui eu tenho 3 soluções que eu posso utilizar para resolver esse problema, fazer o dedinho, essa mãozinha que vai empurrar o botão. Então eu posso utilizar um transistor simples ou de potência, aí depende muito do nível de potência do motor. Eu tenho uma arquitetura chamada ponte H, e além de ligar e desligar o motor, eu também consigo reverter o sentido do giro do motor, então você tem mais controle. É o tipo de coisa que você vai usar, por exemplo, num carrinho de controle remoto. E você tem a última estratégia, que é um relé, que pode ser conectado, inclusive na rede de baixa tensão, 220 volts. A primeira estratégia é a do transistor. Então, um transistor você vai conseguir encontrar em diversos encapsulamentos diferentes. Aqui nessa figura você consegue ver a diversidade de maneiras como você pode encontrar um transistor dentro de uma placa de circuito impresso. Então, o modelo que eu vou utilizar aqui com vocês é um modelo NPN, que é esse aqui. Então, esse aqui é o símbolo que corresponde ao transistor. Ele tem 3 perninhas. A primeira, dessa parte de cima, a gente chama de coletor. Essa aqui é a base e esse aqui é o emissor. Então, quando você coloca ele em funcionamento, como vocês podem ver nessa animação aqui embaixo, toda vez que você joga um nível de tensão aqui, nesse ponto, você vai ter um fluxo de corrente elétrica que vai passar por esse resistorzinho aqui, que ele é importante. Ele vai limitar a corrente que vai passar aqui pela base. Quando você passa uma corrente elétrica nesse sentido aqui, você faz com que esse componente feche internamente um circuito conectando esses dois lados. Então, quando você joga o nível de tensão nesse ponto aqui, quando a chave fecha, você faz com que uma corrente elétrica bem grande consiga passar do VCC indo em direção ao terra. Então, essa corrente vai passar pelo motor e vai acionar o motor. Então, a ideia é que aqui no nosso exemplo, a gente use uma tensão de 9 volts aqui em cima. E aqui onde tem essa chave, a gente vai colocar a nossa porta lógica, a saída da nossa porta lógica. E quando a saída da porta lógica for 0, o motor não vai girar, porque não vai passar corrente elétrica. Quando ele for para nível lógico alto, vai passar uma corrente aqui e o motor vai poder ligar. Então vamos ver como é que fica essa adaptação do circuito. Bom, como vocês podem ver, aqui no circuito, eu já tenho aqui o transistor que eu acabei de colocar. Como vocês podem ver aqui no detalhe, vocês conseguem ver a indicação do C de coletor, o B de base e o E de emissor. Aqui eu tenho o meu motor, perceba que ele está ligado aqui no fio laranja, que está ligado diretamente aqui na minha bateria de 9 volts. Pois bem, então a parte de modificação desse circuito está só aqui nesse pedaço. Eu tenho aqui a minha saída, que é a saída 3, a saída da porta lógica. Aí eu tenho o resistor, que é aquele resistor da base. Eu estou usando um resistor de 1K. Normalmente o valor gira em torno da faixa de alguns quilômetros.
Aí eu tenho esse fio azul que segue em linha reta até a base do transistor, parte ali do meio. E o resto do circuito é o que? Eu tenho aqui 9 volts, aqui em laranja, aí passa por dentro do motor, aí seguindo o fio preto, eu sigo para o coletor do transistor, saio pelo emissor e conecto no terra, aqui na linha do fio verde. Pronto, então nesse caso, quando eu ligo o meu circuito, se eu tiver alguém aqui se mexendo no ambiente, eu faço o motor girar um pouquinho, porque vai ser o tempo que alguém estiver se mexendo. Mexeu aqui no outro, um pouquinho. Se alguém pegar e inclinar o trinco, também vai fazer o motor girar. Virou de volta, o motor vai parar. Então é assim que a gente consegue acionar um motor de 9 volts, que precisa um fornecimento de corrente um pouco mais alto, através de uma porta lógica que não consegue fornecer quase nada de corrente elétrica e tem uma fonte de alimentação de simplesmente 5 volts. Então essa corrente que vai em direção à base do transistor é uma corrente muito pequenininha e que essa porta lógica consegue fornecer com tranquilidade. Quem vai fazer a força todinha vai ser o transistor. Então você ativa o funcionamento do transistor com uma corrente bem pequenininha que sai através da porta lógica e ela, quando chaveia o circuito, faz com que uma quantidade maior de corrente elétrica consiga passar por dentro do motor, siga em direção ao transistor, saia pelo emissor e vá em direção ao terra. A terceira solução envolve um componente que é um pouco mais complexo, tem o CI, no caso que a gente vai usar, é o L293D. Então, esse componente é o que a gente chama de ponte H e é normalmente utilizado para você acionar motores com um pouco mais de diversificação. Você consegue ligar o motor, desligar o motor, consegue fazer com que o motor siga para a direita e siga para a esquerda. Então, não é todo motor que vai permitir que você faça isso, mas os motores que permitem você consegue controlar de maneira mais simples usando esse integrado aqui. Então, o funcionamento de uma ponte H, aqui na animação vocês podem ver, chama-se ponte H justamente porque ele tem um formato parecido com o de H. Então, você tem aqui um motor, você tem um polo positivo e um negativo. Se você troca a polaridade do motor, se você, em vez de jogar corrente no polo positivo, você joga no negativo, o motor vai funcionar, só que ele vai seguir no sentido contrário. E para a gente poder fazer com que o motor gire para um lado e para o outro, a gente usa essa estratégia baseada em 4 chaves. Então, cada uma dessas chaves, na verdade, vai ser substituída por um transistor. E abre e fecha o circuito, como eu mostrei anteriormente. Então, se você quer que o motor gire para um lado, você vai fechar essa chave e essa chave. E aí a corrente vai fluir nesse sentido. Se você quer que o motor gire para o outro lado, você abre as chaves que você fechou e fecha esse aqui e esse aqui. E aí nesse caso a corrente vai fluir por esse sentido, fazendo com que o motor gire para o outro lado. Aqui desse lado eu tenho o diagrama esquemático desse CI. Então eu tenho aqui esses componentes e através desse desenho você consegue observar que esse chip ele é bem versátil. Você vê aqui, por exemplo, que é possível ligar 4 motores. Nesse caso, se você optar por ligar 4 motores, você vai só ligar ou desligar cada motor. Ou você pode utilizar 2 motores com controle de reversão. Então você tem essa parte aqui, esses 2 componentes, e você pode usar em formato de ponte H, ou você pode usar os outros 2, como mostra nesse exemplo. Você pode ligar um motor em cada um desses componentes, de maneira que você não controle se ele vai para a direita ou para a esquerda, mas simplesmente liga ou desliga. Esse cara aqui, esse motor aqui, do jeito que ele está montado, permite que você siga o motor para a direita ou para a esquerda ou desligue o motor. Vamos dar uma olhadinha em detalhes do nosso circuito aqui. Bom, para poder ligar esse circuito, eu precisei dar uma mexidinha aqui no circuito, eu precisei afastar esse CI para ter espaço para encaixar o L293. Então, uma vez que eu tenho encaixado esse nosso amigo aqui,
eu precisei criar uma estratégia para controlar esse motor, para a direita ou para a esquerda. Então eu fiz o seguinte, eu peguei o sinal do SW200D e fiz com que esse cara funcionasse como o sinal que gira o motor para um lado. Já no caso desses dois sensores, caso um deles ative, eu quero que esse motor gire no outro sentido. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Com relação à parte digital, eu não mexi. A parte do circuito digital está igualzinho como o circuito anterior. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o chip, o L que eu adicionei. Então, vamos começar assim. Eu preciso ligar o terra. No caso desse chip, eu tenho 4 pinos de terra. Então, tenho esses dois aqui que eu já conectei, né? Conectei esses dois. Eu preciso ligar os dois no terra. E através desse fio eu conectei nesse terra aqui. Então essa parte de cima já está conectada ao terra. A parte de baixo eu puxei esses dois fiozinhos e conectei no terra também. Então essa parte está ok. Com relação à parte de alimentação, eu vou precisar de 2 sinais de alimentação. Eu preciso de uma fonte de alimentação que vai fornecer corrente para o motor. Nesse caso aqui, ó, é o potência 2. E ele está ligado no fio laranja, ou seja, está ligado diretamente na minha bateria de 9 volts. E tenho também o pino potência 1, que é o pino que está ligado nos 5 volts, que é para alimentar a parte digital desse chip. Então eu já tenho uma fonte de alimentação que vai fornecer a corrente elétrica para os motores e tenho uma fonte de energia para alimentar internamente o funcionamento do chip. Pois bem, então uma vez feito isso, eu tenho agora que ligar os sinais de entrada e ligar o sinal de saída. Então eu vou pegar aqui o meu sinal da saída da primeira porta aqui, lembrando que aqui eu estou usando 2 portas do tipo O, então estou pegando a saída da primeira porta, então entrada 4B, entrada 4A, saída 4. Então esse fio marrom que vocês estão vendo, eu estou ligando aqui no que seria a entrada 1, então estou usando a parte de baixo desse chip aqui. Os 2 componentes onde eu posso ligar mais um motor aqui em cima ou 2, eu não estou usando. Então aqui eu tenho essa saída, estou ligado aqui na entrada 1. Aqui nesse ponto, o que é que eu tenho? Nesse ponto eu tenho a saída 3A, ou seja, aqui já é o resultado da operação ou de todo mundo, tanto do sensor SW200 quanto dos sensores de presença. Então quando esse sinal chegar aqui, eu vou jogar ele nessa coluna onde tem entrada 2. Então eu tenho o sinal que está entrando aqui na entrada 1 e o sinal que está vindo para a entrada 2. Pois bem, aí eu tenho aqui a saída 2 e a saída 1. A saída 2 e a saída 1 são exatamente os 2 elementos onde eu vou conectar no meu motor. Pois bem, então feito isso, vamos poder testar aqui para ver se está tudo funcionando. Eu estou usando fios pretos aqui para poder destacar e facilitar a visualização de vocês. Então vamos lá, eu vou pegar aqui e vou virar o trinco. E aí, como vocês podem ver, tem um valor de RPM que aparece e tem um sinal negativo, indicando um sentido anti-horário. Ok, então girou o trinco, voltou para 0 RPM. Vou agora acionar um sensor de presença. Vamos lá. Quando eu mexer aqui, vocês podem ver que o sinal fica positivo. O sinal aqui está positivo, indicando que o RPM está no sentido horário. Então, sensor de presença, sentido horário. Sensor de presença, sentido horário. Sensor de inclinação, sentido anti-horário. E por último, a gente tem o relé. Então, o relé ele tem um funcionamento bem simples. Esse exemplo, essa animação que vocês estão vendo aqui mostra bem essa simulação. O que eu tenho basicamente é um eletroímã e uma chave. Basicamente é isso. Então aqui eu tenho uma tensão baixa de 5 volts, que é a que eu vou utilizar, que vem da minha porta lógica. Quando eu jogo o nível lógico alto, vai sair os 5 volts. Esses 5 volts vai entrar em contato com essa bobina,
que faz parte da estrutura interna do relé, vai passar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai passar por dentro dessa bobina. Quando a corrente elétrica passar por dentro da bobina, vai gerar um campo magnético. Essa plaquinha de metal que faz parte da chave vai sentir o campo magnético da bobina e vai ser atraído. Quando ela for atraída, ela vai fechar uma chave e vai poder conectar e fechar um circuito que vai ativar uma carga, que nesse exemplozinho é uma lâmpada, no nosso exemplo também, mas pode ser qualquer componente ligado em 220 volts. Você pode ligar uma geladeira, você pode ligar um motor maior elétrico que trabalha em corrente alternada, você pode usar para ligar um computador, você pode usar para ligar o que você quiser, desde que o relé aguente a corrente que vai passar por lá. Então, essa estratégia é uma estratégia muito interessante porque a gente consegue interfacear o nosso circuito digital com a rede elétrica 220 volts. Então, aqui eu tenho o desenho interno, um relé por dentro, transparente, justamente para vocês poderem ver tanto a parte da bobina que está aqui, que gera o campo magnético, quanto a chave que fica desse lado de cá. A gente tem basicamente dois tipos de relé, que é o SPDT e o DPDT. Existem outros, mas esses são os mais comuns. E aí, olhando com cuidado, vocês vão poder enxergar a diferença já no próprio circuito interno. Vocês estão vendo aqui que tem nessa parte aqui, vocês estão vendo uma bobina que está aqui. Então essa bobina, ela tem esses dois pinos aqui, como vocês podem ver, que correspondem a essa partezinha e essa partezinha aqui. Então esses dois conectores aqui vão ligar a bobina. Você tem esses dois fios aqui que são ligados em conjunto, como pode ver aqui no desenho, e ele vem e se conecta ou nesse fio ou nesse fio, dependendo de como você vai montar o seu circuito. Já no DPDT, o circuito ele é um pouco mais complexo, porque você consegue ligar mais de uma chave ao mesmo tempo. Nesse exemplo, eu não tenho acesso à rede elétrica para poder emular aqui no Tinkercad. Então, estou utilizando uma fonte de tensão, um gerador de sinais, na verdade, e calibrei ele para trabalhar em 60 Hz, que é a frequência da nossa rede elétrica. Configurei para trabalhar gerando um senoide e coloquei a tensão máxima que ele pode oferecer, que não é 220, é 10 volts. Então, isso aqui vai funcionar só para mostrar o conceito. Então eu tenho aqui o meu circuitinho, vamos ver em detalhe lá no Tinkercad. Pronto, estamos aqui. Então a ideia aqui é substituir o LED por essa lâmpada aqui. Nesse caso é um desenho de uma lâmpada incandescente, mas a gente pode imaginar que poderia ser uma lâmpada de LED. Em vez de usar esse gerador de sinais, eu estaria utilizando uma tomada de 220 volts aqui. Essa versão do circuito é a que tem uma operação ou entre o SW200 e os dois sensores Pi. Então eu tenho aqui a minha saída, a saída da porta. Eu tenho o transistor. A ideia aqui de continuar usando o transistor é porque para essa porta especificamente ela vai fornecer uma corrente muito menor do que a corrente suficiente para magnetizar a chavezinha aqui do nosso circuito. E para garantir que ela não queime, eu estou utilizando a minha fontezinha com o transistor. Nesse caso especificamente, esse circuito, esse relé é feito para ser ativado com 5 volts. Então não vou poder utilizar a minha bateria de 9 volts por segurança. Em compensação, mesmo com 5 volts, ele precisa de uma corrente relativamente alta e a minha porta não vai poder fornecer. Então, por isso que eu estou utilizando esse transistor aqui. Então, a minha saída da porta lógica, ainda vai passar pelo resistor de base, vai passar e vai conectar e vai chavear esse transistor aqui. Esse transistor aqui, ele está ligado aqui, como vocês podem ver, no terra. Então o circuito, como é que está aqui? Você tem aqui a minha tensão de saída que eu conectei direto aqui. Eu tenho 5 volts.
conecto nesse pino aqui no terminal 8, que como vocês podem ver é a bobina. Então entra na bobina, sai da bobina, vem para cá, entra no coletor do transistor. E aí tem o sinal de base que vai controlar esse transistor, ele vai fechar ou não o circuito. E o emissor que está ligado no terra. Então esse aqui é o circuito do lado do circuito digital. Em relação ao resto do circuito, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui a minha fonte de tensão alternada. Então aqui eu teria o 220. Eu tenho o circuito, aí passa por dentro do meu motor elétrico, da minha lâmpada. Vem para cá, conecta nessa partezinha, como vocês podem ver aqui pelo desenho. Vamos ver em detalhe aqui. Como vocês podem ver aqui pelo desenho, esses dois terminais eles se conectam. E aí ele passa aqui por cima da bobina do relé. E aí tem uma chave. Quando ele não está magnetizado, ele fecha, ele se conecta, esse ponto aqui se conecta com esse ponto aqui, como vocês podem ver aqui no desenho. Já quando passa uma corrente elétrica e essa bobina é magnetizada, essa chavezinha que vocês estão vendo vai chavear com a parte de cima. Então, uma vez que você chaveia a parte de cima, aí você vai fechar o circuito e aí você faz com que a corrente passe aqui e volte para o terminal negativo. Então, o circuito em funcionamento qual é? Quando a lâmpada estiver acesa, a corrente vai passar por aqui, vai passar por dentro da lâmpada, vai sair, vai conectar aqui nessa barra, vai passar por esse fio interno, vai passar por cima da bobina e se conecta pela parte de cima e que volta. Então, esse é o sentido da corrente que vai fazer a lâmpada acender. Quando a bobina não está acionada, essa chave aqui, como vocês podem ver, vai estar conectada na parte de baixo e não na parte de cima. Como não tem ninguém conectado na parte de baixo, o circuito vai estar em aberto e não vai passar corrente elétrica, consequentemente a lâmpada não vai acender. Então vamos botar para funcionar. Vamos lá, sensor A. A lâmpada acendeu, ela vai ficar acesa por um tempinho e vai apagar. Esse aqui é o sensor A. Sensor B. Vou esperar apagar. Sensor B mexeu, a lâmpada acendeu. Sensor de inclinação. Pronto. Então vocês puderam observar. Nesse caso, tudo funcionou direitinho. Você poderia ter aqui no caso, por exemplo, uma sirene que fica ligada em 220, por exemplo. E aí você teria, além da fonte 220, teria a questão de bateria também e vários níveis de redundância no caso de sistemas reais de segurança eletrônica. Bom, pessoal, por essa semana é só. Até logo.